Grilhões partidos. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como os déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister. Regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Evangelho, capítulo 20, item 4. Capítulo 6. Forças em litígio. Embora as qualidades morais que exornavam o caráter do coronel Santa Maria, era ele um homem temperamental. Forjado na escola do dever, desenvolvera-se-lhe simultaneamente o orgulho em que apoiava decisões e atitudes sem embargo, probo e justo quando possível sê-lo. Com a enfermidade que dominava Esther, fazendo perecer os entusiasmos e aspirações de pai, a amargura solapou-lhe as alegrias e o azedume contumaz transviou-o para as rotas de surda revolta contra todos, contra tudo, reagindo em volta por ignorar os móveis legítimos da aflição e poder removê-los, adquirindo assim a necessária serenidade para suportar as vicissitudes habituais na existência humana. Tornou-se arredio, fechando ainda mais o círculo de amizade, somente saindo de raro em raro, razão porque mais aflitiva se lhe tornava a conjuntura. Frequentador de uma igreja religiosa, não possuía fé verdadeira. Habituara-se ao mecanismo da ritualística e, como antes não houvera experimentado o travo das lágrimas, não se exercitara na comunhão com Deus, nem chegara a cultivar colóquios com o mundo espiritual. Nos primeiros dias da aziaga desesperação, recorrera à divindade, guindado à falsa posição de impositor, sem os lauréis do humilde requerente que confia. É natural que se deixasse desesperar. A oração vazia de expressão espiritual não conseguira leni-lo. Eram palavras sem tônica de amor nem fé. Guardava, no entanto, esculpido na vaidade social, o rótulo de uma crença que não participava de forma alguma. Acreditando-se merecedor da subserviência divina por acomodação e ignorância, subverter a ordem das posições entre ele e Deus, graças à cumplicidade clerical, sempre disposta à distorção dos lídimos ensinos do Cristo, a fim de agradar os conpiscos transitórios vencedores no mundo, a que se submete por desmedida ganância de destaque terreno. Por isso, atribuiu à coragem de Rosângela os laivos da petulância e do atrevimento, por incomodá-lo com as arremetidas do socorro que se via impossibilitado de receber. O orgulho é cruel inimigo do homem, porquanto, envenenando-o, cega-o totalmente. Simultaneamente, graças à psicosfera da felonia que cultivava, passou a sintonizar com outras mentes amotinadas que lhe cercavam o lar em pleno concorde com o perseguidor de Esther, planejando alcançá-lo mais duramente. Rosângela, representando o auxílio divino indireto, fora expulsa pelos vingadores desencarnados que lhe sabiam os propósitos elevados. Ferido na insensatez do orgulho desmedido, aguardou que passasse o domingo dourado e, no dia imediato, fortemente conduzido pelos adversários desencarnados com quem sintonizava nos últimos tempos,
foi queixar-se à direção do hospital com as tintas carregadas da irritação sobre o procedimento da moça. Exigia que ela não voltasse a ter qualquer contato com a filha. Certamente não lhe impunha demissão, todavia propunha severa admoestação, de que redundasse na próxima vez expulsão dos serviços pelo perigo que representava sua convivência junto aos pacientes. Vã cegueira da humanidade, luta em glória contra o aguilhão. Saindo aturdida do apartamento palaciano e trazida à realidade objetiva pelo afago da natureza festiva, Rosângela não dominou as lágrimas. Receio injustificável assaltou-a, e a antevisão da perda do trabalho afigurou-se-lhe como um odiento fantasma de rude fracasso. Caminhou um pouco, algo desarvorada, sentou-se próximo ao mar, deu vazão aos sentimentos desconexos. Depois se recordou da prece, deixando-se arrastar pelas lucilações e consolos da oração. Mesmo ao regurgitar da praia imensa, vestida pela multidão quase despida, sentia-se a sós, em intercâmbio com os seus protetores, do que lhe resultou renovação íntima, paz reconfortante. Logo se refez, volveu ao lar, adiando a exposição dos resultados da entrevista. Os domingos, na residência do Dr. Gilvan de Albuquerque, eram os dias dedicados ao estudo do Evangelho entre estreito círculo de amigos e familiares. O Dr. Gilvan era pediatra próspero que residia na praia de Botafogo. Ultrapassava os 50 anos, havendo constituído uma família ditosa. Dona Matilde, sua esposa, era o exemplo da abnegação cristã, e o seu domicílio tornou-se núcleo de recolhimento espiritual, no qual mensageiros da luz encontravam vibrações superiores para o ministério a que se afervoravam, no socorro dos padecentes de ambos os planos da vida. Genitores de uma filha única, Márcia, essa, ao consorciar-se, enriqueceu-os com a bênção de linda menina, Carmen Silvia. Residiam todos juntos, por insistência do Dr. Gilvan, que, devotado, conseguira a aquiescência do genro, tido como filho do coração. Rosângela viera para pajear a criança. Trasladando-se, porém, há menos de 2 meses para um curso de especialização nos Estados Unidos, os jovens nubentes seguiram com a filha, deixando a servidora ao lado dos pais na condição de familiar, conforme lograra pela abnegação e demais dotes de espírito de que a moçoila se revestia. Nesse ínterim, o benfeitor localizara-a para trabalhar na casa de saúde. Estudando e praticando metodicamente o espiritismo, a família apurara a sensibilidade moral e psíquica, entesourando valores inapreciáveis com que se dispunha ao nobre labor do bem. Os deveres espirituais, livremente abraçados, eram desenvolvidos em clima de severidade e otimismo, gozando de primazia em qualquer circunstância. Os vícios sociais, inocentes na aparência, quão perniciosos na realidade, foram dali expulsos, e as conversações edificantes, leituras seletas, entremeadas de opiniões e humor agradável, constituíam serões que restauravam as forças, revigorando o espírito após os quefazeres do cotidiano. O espiritismo naquele domicílio, tornado santuário, constituía ali de uma aventura, caracterizando uma típica família cristã. O culto evangélico no lar, como natural consequência, fazia-se realizar entre gáudios e esperanças. Música suave do clássico universal predispunha os assistentes antes da reunião, ao recolhimento, à oração, em cujos momentos acalmavam-se-lhe as atribulações, desligavam-se dos atros problemas
e desembaraçavam-se dos fluidos perniciosos. O grupo reduzido constituía-se de 12 a 15 pessoas em frequência habitual, interessadas na reforma íntima, empenhadas na autoiluminação. Às 20 horas pré-estabelecidas para o início da reunião, acercavam-se da mesa sob a direção do Dr. Albuquerque, encarregado de conduzir os estudos. Naquela noite, sob as fortes impressões do acontecimento da manhã, Rosângela sentia-se confrangida. Ninguém a constrangera a explicações. Ali, a liberdade e a confiança se afagavam, facultando perfeita compreensão dos deveres e dos direitos. Não havia imposições. Ato contínuo à prece de abertura, procedida com discreta emotividade pelo orientador da tarefa, Dona Matilde tomou-de o Evangelho segundo o Espiritismo, confiante e impulsionada pelos mentores espirituais presentes. Abriu-o no capítulo número 20, Os Trabalhadores da Última Hora, e leu o subtítulo, Os Obreiros do Senhor. Um leve sorriso de júbilo delineou todos os lábios por saberem que aquela era a instrução vertida do alto para conduzi-los e sustentá-los nas lutas por vindouras. Com voz pausada e boa dicção, a nobre senhora começou a ler. 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. A palavra, bem articulada com inflexão de sadia emotividade contagiante, prosseguiu até o fim da eloquente mensagem ditada pelo Espírito de Verdade em Paris em 1862, que seria o tema central dos comentários e estudos da noite. Com ordem, os componentes do grupo respingaram opiniões, entretecendo conceitos e comparações àqueles dias com que se ensejavam a levantamento de ânimo e predisposição para os ardorosos trabalhos, em considerando a última hora em rápida andadura. Inspirados, adaptavam-na às próprias necessidades, formulando conotações valiosas em relação a outras lições das demais obras da codificação, especialmente o Livro dos Espíritos, que passo seguinte foi lucidamente examinado. O ambiente respirava o ar festivo da natureza, que se adentrava, misturando-se às saturações balsâmicas da sala, onde espíritos felizes confraternizavam com os obreiros terrenos em preparação das tarefas futuras. Transcorrido alguns minutos reservados à oração intercessora e às vibrações pelos enfermos, presidiários, sofredores de vária classificação, fez-se espontânea pausa, como se fortemente magnetizados pelas presenças sentissem que amado benfeitor, em ação especial, viesse instruí-los, orientá-los. Fluidos anestesiantes penetravam-nos e suave melodia, tangida por mãos seráficas, alcançavam-lhe a alma, sem rociar-lhes sequer os ouvidos. Adolfo Bezerra de Menezes, o amorável instrutor, tomando os centros da mente e o comando da voz de Rosângela, apresentou-se em suave manifestação psicofônica de relevante significação.
Meus irmãos, enunciou com entonação inesquecível, Jesus nos favoreça com a sua paz e nos abençoe. Todos eram ouvidos em uníssono mentes e sentimentos, estreitados em dúlcida emotividade. Após saudação repassada de ternura, prosseguiu. Trabalhadores imperfeitos que reconhecemos ser, encontramo-nos no campo que a própria insensatez deixou ao cuidado das pragas e do abandono. Em todo lugar, desolação e ruína. Jardins vencidos pelo matagal, pomares destruídos pelas tormentas, solo crestado, sebes arrebentadas, fontes vencidas por miasmas, habitadas por animais venenosos. Todavia, a nossa área de labor e redenção, onde devemos começar a agir. Dispomos do trato da terra que a nossa incúria desrespeitou, cabendo-nos agora recuperar pela carinhosa assistência o prejuízo, aplicando todos os recursos ao nosso alcance, enquanto urge a oportunidade. Em razão disso, mister considerarmos em profundidade o ensino evangélico do Ide e Pregai, ensinando com o exemplo que edifica e avançando com as mãos enriquecidas pelas obras, através de cujo resultado atestaremos a excelência dos nossos propósitos. Não há tempo, nem seria justo, malbaratá-lo nas discussões infrutíferas das vaidades intelectuais, exaltando a fatuidade e a arrogância, enquanto as epidemias morais e sociais assolam terríveis, arrebanhando e destruindo multidões de incautos e incontáveis criaturas que lhe experimentam a coercitiva escravidão. O Evangelho é o nosso zenite de amor e o nosso nadir de mensuramentos. Quem se exalta inicia a trajetória para baixo. Aquele que se glorifica entorpece-se na ilusão. Todavia, o que avança infatigável, ignorado, mas servindo humilhado, no entanto valoroso, perseguido, porém, imperturbável, transformando os sentimentos numa concha afortunada de amor, logrará o elevado cometimento do êxito real. Nenhuma queixa, portanto, nenhum rol de mágoas. Nosso tempo mental deve ser dedicado à elaboração dos planos de serviços relevantes e contínuos. Jesus é o exemplo ideal do trabalhador modelo. Não foi poupado nem compreendido. Entretanto, elaborou e viveu o código de felicidade com que nos acena e de que dispomos para o desiderato regenerativo. Advir-nos-ão muitas dores e provações por serem o que merecemos. Provaremos amargos testemunhos. Esses nos serão apreços a honra e a glória de servir. Ninguém alcança as cumeadas da paz sem os estertores no vale das lutas. Indispensável perseverar e insistir. Intervalo natural ajudava a reflexão dos conceitos e fixação deles nos recessos da alma, enquanto diminutas gotas fluídicas pairavam no ar, qual o orvalho divino penetrante. De imediato prosseguiu. Comprometemo-nos a restaurar a primitiva pureza cristã entre os homens, vivendo de maneira condicente com os ensinos evangélicos. Responsabilizamo-nos ante os instrutores elevados em não menosprezar a atual concessão celeste, tornando-nos maleáveis à inspiração superior, de modo a realizarmos a tarefa mais de uma vez interrompida. Concordamos em dar a vida, se necessário,
pela implantação do Consolador no mundo, nestes dias tumultuosos. Recebemos auxílios de toda sorte. Não nos têm sido regateados socorros. Conhecemos de perto a agonia e a miséria. Também sabemos o paladar da esperança e o aroma dos júbilos. Que mais aguardamos? Avisados de que nossa luta seria entre as forças em litígio, o bem e o mal, eis-nos na liça. A refrega é nosso leito de repouso, a dificuldade, o desafio que nos chega e a dor, nossa condecoração. Ainda por demorado período se fará cruenta a luta dos cristãos novos decididos. Ontem a arena requisitava o estoísmo do momento. Hoje as balizas do circo se situam em perímetro colossal que abrange intermina área de ação, e as feras, as paixões, tentarão o nefando morticínio, ferindo de dentro para fora. Não há por que recear. Muitas vezes o pretérito de delitos assomará à frente como outriz necessidade, ou ferida exposta, ou desequilíbrio tormentoso, ou açoite inexorável, ou inquietação afligente. Mergulhando-se a mente e as preocupações nas águas lustrais da boa nova, e as mãos no trabalho, não haverá ensejo para o desânimo, nem para a acomodação no lamento ou a tentação de fuga. Vive-se morrendo e morrendo se está vivendo. Cada realização enobrecida constitui título de ventura, e todo receio mais sombra na treva dos problemas. A alternativa é servir sem desfalecimento e confiar sem tergiversação. Jesus fará o que nos não será possível realizar. Confiados em que a vitória final a Ele pertence, exultemos e prossigamos, suplicando que o seu amor nos permite a sua misericórdia nos alcances. Sou o servidor, o mínimo de sempre. Bezerra. Respirava-se o ambiente das primitivas células do caminho. A atmosfera suave expressava o significado do momento. Lágrimas aljofravam aos olhos de todos, nascidas nos peitos túmidos de emoção. Proferida a prece final, o Dr. Albuquerque considerou encerrado o culto da noite entre gratidões a Deus e esperanças no futuro promissor.